tanto sofrimento que a gente passa nesse mundo, né? Mesmo os sofrimentos que nós não passamos, mas que nós vemos nas vidas de outras pessoas. E toda a humanidade sofre. Eu me lembro quando pequeno, a primeira vez que eu ouvi sobre a volta de Jesus, e sempre ouvia, mas quando eu entendi plenamente sobre a volta de Jesus, meus pais disseram que, como diz a Bíblia, apareceria uma pequena nuvem no céu do tamanho da mão de um homem. Essa nuvem iria crescendo e se tornaria logo uma nuvem de glória, e Jesus ao centro traria a salvação tão esperada. E a primeira vez que eu vi o céu limpo, depois que eu vi essa história, e apareceu uma nuvenzinha, eu corri para dentro de casa e falei: papai, mamãe, Jesus está voltando. E Jesus não voltou aquele dia. Eu cresci, o tempo passou e a esperança ainda continua. Continuo esperando pela volta de Jesus. Mas enquanto Ele não vem, a gente segue confiando. Eu quero convidar você para que também continue na esperança. Os problemas podem estar acontecendo, o mundo pode estar um caos, mas continue esperando. Jesus breve voltará e logo acabará com todo esse tormento e viveremos uma vida de paz eterna ao lado de Jesus. Sempre em Deus, crede em mim. Há mansões na casa de meu Pai, e vou preparar-vos um lugar. As palavras de Jesus ainda ecoam no universo e dentro do meu coração. Foram ditas pelo Mestre há tanto tempo, mas são tão incrivelmente atuais. Quando vejo as notícias, vejo o mundo quase a ponto de se desintegrar. Eu me lembro da promessa tão preciosa de que Cristo muito em breve vai voltar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. O meu coração me diz: Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando: pode ser hoje, ser hoje. Talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem pra recolher os que já são seus. Meu maior desejo um dia é abraçá-lo e lançar-me aos seus pés em gratidão. Contemplá-lo face a face com os anjos e tocar as mãos feridas lá na cruz. Quando penso que esse dia está chegando, quando o mal já não mais existirá, eu me animo e renovo as minhas forças, na certeza de que o céu será meu lar.
a saber é que Ele volta e vem para recolher os que já são seus. E vem para recolher os que já são seus. Convido você a fechar seus olhos, curvar sua fronte para juntos orarmos a Deus. Bondoso Pai, obrigado, porque sentimos nesse momento o céu aqui conosco. Obrigado porque temos a certeza da Tua influência sobre nós. E nós rogamos pela Tua misericórdia e pelo Teu amor, que a Tua palavra mais uma vez seja viva e eficaz, que ela seja simples, Pai, clara, e que todos nós possamos aprender dela, beber dela, e que todas as reflexões que aqui faremos nos ajudem em nossa caminhada cristã. Somos todos pecadores, nenhum de nós é perfeito, temos falhas, cometemos erros, alguns erros são grandes, outros ninguém conhece. Mas nesse momento, Pai, nós simplesmente nos apresentamos ao Senhor como filhos, com lutas, dificuldades, querendo aprender da Tua palavra e sentir o Teu amor. Portanto, aceita a nossa gratidão pela Tua presença. Fique conosco em nome de Jesus. Amém. Queridos, nada é mais bonito do que começar uma mensagem com o momento mais lindo do cristianismo, que é o batismo. O batismo não é a ideia de nenhuma igreja, o batismo não é a ideia de nenhum líder religioso. Foi Jesus Cristo quem disse, lá em Marcos 16:16, aquele que crer e for batizado será salvo. O batismo, ele é simples. A água que você vê aqui é uma água comum. O cristianismo não é uma religião mística. Essa água aqui é exatamente como a água que você tem na sua casa. Mas o batismo, ele se reveste de uma simbologia. O indivíduo morre para a sua vida e nasce para uma nova vida em Cristo Jesus. É o caminho que Jesus colocou para você e para mim. Por isso, para a visão cristã, o batismo não é facultativo. Eu escolho me batizar ou não. O batismo é um dos mandamentos de Cristo. Aquele que crer e for batizado será salvo. E o batismo, como tudo na Bíblia, é de graça. É franqueado e ofertado a qualquer pessoa. Por isso a nossa alegria de começarmos a mensagem com dois preciosos batismos, Dalila e Rosângela, cada uma com uma história diferente. Lindas princesas de Jesus, que escolheram fazer de Cristo o primeiro, o último e o melhor em suas vidas. Parabéns pelas decisões de vocês. A Rosângela tem uma história interessante, né? Ela passava aqui em frente a essa igreja e ela pensava, um dia eu entro, e um dia entrou e encontrou o pastor William e começaram a estudar a Bíblia juntos, e só depois ela conheceu a Novo Tempo, mas ela já amava Jesus. Ela atende um chamado de Cristo para entrar nessa igreja, nesse templo, e ela foi acolhida pelos membros dessa igreja, pelas pessoas que frequentam aqui.
E hoje ela me disse: estou muito feliz. Parabéns, Rosângela, pela sua linda decisão. Por isso, querida Rosângela, seguindo o desejo do seu coração, para que se concretize hoje o sonho de Jesus para a sua vida e para que você nasça no reino de Deus como uma missionária. Nesse momento, o pastor William batiza você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Parabéns, Rosângela. Parabéns. Parabéns. Dalila, em um determinado momento, Deus fez você fuçar a internet. E você foi buscar algumas coisas e não sabia nem exatamente o que buscar, mas Deus já sabia o que você procurava. E um dia chegou até suas mãos um DVD Respostas. E esse DVD foi ajudando você em muitas coisas. Você não sabe, Dalila, mas aqui está o Anderson Hertal, que era o administrador financeiro da Novo Tempo quando esse DVD foi feito. Um desafio financeiro para Novo Tempo. Primeiro DVD que nós iríamos distribuir a centenas de milhares de pessoas. E eu sonhei, o Anderson sonhou junto, e a gente começou a fazer um DVD duplo, caro para nós, mas a gente sabia que muitas pessoas como você, Dalila, iriam aceitar o Senhor Jesus, e que Deus usaria uma mídia para alcançar o seu coração, e usou tantas outras coisas, e de maneira muito especial suas primas, que te envolveram de beijos do céu, e te ensinaram muitas coisas, e hoje eu posso imaginar a alegria delas, tão grande quanto a sua. Parabéns, Dalila, pela decisão mais linda da sua vida. Por isso, seguindo o desejo do seu coração, para que a eternidade sorria para você, para que seus pecados sejam perdoados, e você seja uma missionária no reino de Deus, o pastor William batiza você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A gente já poderia encerrar aqui, né? Mas eu quero pregar um pouco e falar de algo que mexe muito comigo. E embora, apesar da nossa alegria por estarmos na casa do Senhor, e apesar de estarmos felizes pela Dalila e pela Rosângela, eu quero me atrever nessa noite a falar com você sobre um tema muito delicado. Eu quero falar sobre o sofrimento. Eu digo que ele é delicado porque esse é um terreno sagrado na vida de cada um de nós. Cada um sabe a alegria e a tristeza de ser quem é. E embora eu já tenha sofrido muito na minha vida, eu sei que diante de algumas pessoas eu sofri muito pouco. Por isso eu vou pedir licença para você nessa noite, para entrar nesse terreno. Porque eu sei que ao abordar esse terreno, eu vou mexer em alguns lugares dentro da tua alma, difíceis. Talvez você seja forçado a lembrar de algumas coisas que você sempre tentou esquecer. Mas eu acho que nós precisamos entender um pouco mais do sofrimento a partir da visão bíblica. A gente precisa trabalhar um pouco esse assunto
Porque o sofrimento é inevitável. O sofrimento é universalizado. E uma vez que ele é universal e inevitável, nós precisamos aprender a sofrer. E o aprendizado da dor e do sofrimento passa pela nossa crença. Porque nós acreditamos em um Deus que se declara bom. E isso nos remonta ao dilema de Epicuro, que vem 300 anos antes de Cristo. Você conhece esse dilema, talvez não sabia que era de Epicuro, mas é aquela história de que Deus não pode ter como característica a bondade e a onipotência, a onibenevolência e a onipotência. Aquela história. Se Deus é verdadeiramente bom, então Ele não pode todas as coisas, porque há muitas atrocidades acontecendo nesse exato momento no mundo. Se Ele de fato é onipotente, pode todas as coisas, inclusive evitar o mal, então Ele não é 100% bom. Esse é o dilema que Epicuro apresentou. E que em algum momento, com essas palavras ou outras palavras, em algum momento da vida a gente cruza com isso. E nós não temos respostas para muitas das nossas queixas, para muitas das nossas dores, nossas angústias, nossos pesares. A gente não entende. Mas hoje eu quero fazer uma análise de uma situação na Bíblia. E a partir dessa análise, desse estudo de caso, nós vamos aplicar algumas realidades da nossa vida. Então, se você tem a sua Bíblia, eu peço que você a abra no livro de 2 Coríntios, no capítulo 12, a partir do verso 7. 2 Coríntios 12, a partir do verso 7, é uma história relativamente bem conhecida. Eu espero extrair dessa história alguns conceitos importantes para você e para mim. E aqui diz o seguinte, 2 Coríntios 12, a partir do verso 7, é o apóstolo Paulo falando, e ele declara: E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, diz Paulo, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando sou fraco, então sou forte. Bom, o apóstolo Paulo, ele tem um espinho na carne. E a gente não sabe o que de fato é esse espinho. A maioria dos teólogos aponta que provavelmente era alguma coisa relacionada à visão dele, mas a gente não sabe o que é. E para a nossa análise hoje, não nos vem ao caso também. O fato é que existia uma coisa que incomodava muito o apóstolo Paulo. Muito. Eu quero lembrar a você quem é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era também conhecido como Saulo. Saulo era um homem rico. Estou dizendo que ele era bem de vida não, tá? Rico. Dinheiro. Muito. Ele era um cidadão romano. Ou seja, era como se o indivíduo tivesse uma cidadania americana, com direitos da principal nação do mundo da época. Ele aprendeu o que aprendeu aos pés de Gamaliel, do melhor instrutor, do melhor rabi que existia. Ele era fariseu dos fariseus, ou seja,
quando o apóstolo Paulo falava, quando Saulo falava, as pessoas ficavam quietas. E quando tinha uma celeuma teológica, chegava Saulo e em 3 frases resolvia o problema. Ele tinha uma inteligência muito acima da média, uma linha de raciocínio clara, uma argumentação poderosa. Todo mundo queria ouvir o que ele tinha para dizer. Ele tinha autoridade intelectual, ele tinha autoridade social, ele tinha autoridade de nacionalidade, ele tinha autoridade financeira. Saulo era Saulo de Tarso. Todo mundo conhecia. E esse homem era muito sincero, e ele odiava crente, porque ele não conseguia reconhecer a messianidade de Jesus. Então essa seita chamada cristianismo precisava ser extirpada. Ele achava que era por força e por violência, e ele era sincero, ele achava que ele estava certo, então ele mandava matar, ele mandava prender. Ele pegava uma carta em Jerusalém e dizia assim, me dê autorização para prender qualquer um desses indivíduos aí, que são apóstatas, qualquer um desses aí. Então o método dele, veja, ele era sincero, mas o método dele era torto. E então, vocês conhecem a história, ele está a caminho de Damasco, e aí ele cai. Cai de onde? Cai de onde? Não, gente, não tem cavalo na história. Quando a gente lê Atos 9, diz que ele só caiu por terra. Eu não sei quem foi o infeliz que colocou um cavalo na história. O pessoal dá até cor para o cavalo. Diz que ele cai, ele podia até estar de cavalo, mas a Bíblia não diz que ele estava de cavalo. Podia estar de camelo, podia estar a pé, podia estar de jumento, podia estar do que ele quisesse. E aí então ele tem um encontro com Jesus. Quem é você? Eu sou o Jesus que você está perseguindo. E aí ele fica 3 dias cego. E aí Deus aparece para Ananias e diz assim, Ananias, você vai lá na rua direita, porque tem um rapaz lá, que eu acabei de dizer para ele, que você vai lá e vai orar por ele, e ele vai recobrar a visão. Ah, tá bom, quem é? É o Saulo de Tarso. E aí Ananias diz assim, Senhor, tem certeza? Esse não, esse é bandido, esse é assassino, esse é um perseguidor, ele está matando os teus fiéis, ele está matando a tua igreja, é esse aí. Aí Jesus pega e diz assim, este é para mim um vaso escolhido. É bom ou é ruim ser um vaso escolhido? Bom ou ruim? Bom porque você não leu o verso 16. O verso 16, Deus diz assim para Ananias, ele entenderá o que significa sofrer pelo meu nome. Você sabe o que significa sofrer por Cristo? Jesus disse para Ananias, ele vai entender o que significa sofrer. Você não precisa abrir sua Bíblia para a gente ganhar tempo, mas em 2 Coríntios 11, a partir do verso 23, diz o seguinte, o apóstolo Paulo dizendo, 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei, fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, jejum muitas vezes, frio e nudez. Querido, como você acha que eram as costas do apóstolo Paulo? Como a sua? Ou como a minha? As costas do apóstolo Paulo eram uma cicatriz só. Uma cicatriz só. Ele foi apedrejado. Acharam que ele estava morto, de tanta pedrada que ele levou na cara, no rosto, no corpo.
Quantos ossos você imagina que quebraram? Quanto da sua pele foi esfolada pelas pedras? Ele foi açoitado. Gente, um naufrágio naquela época é a morte certa, não tem helicóptero para resgatar não tem GPS para dar localização, não tem farol, tem a morte, pois ele passou um dia inteiro, uma noite inteira boiando no mar. Aí você encontra esse homem que abandonou dinheiro, abandonou status, abandonou a posição social, ele abandona tudo por Cristo, e ele apanha, e ele é preso, e ele passa fome, e ele sofre, e você não encontra em lugar nenhum na Bíblia ele pedindo qualquer coisa para si, mas esse homem, eu quero lembrar a você que o livro de Atos diz que o pessoal pegava um pedaço da roupa de Paulo, levava para outra cidade e colocava sobre o enfermo ficava curado. Pegava um pedaço da roupa dele e colocava sobre o endemoniado, o demônio desaparecia. Esse homem tem um pedido para Deus só. Eu apresentei durante essa minha vida milhares de pedidos diários. Ele tinha um pedido: Senhor, tira o espinho da minha carne. E Deus diz não. Gente, se eu sou Deus, eu nem deixo o espinho chegar nesse homem. Mas Deus diz assim, não, você vai morrer com isso aí. Eu entendo Deus dizer não para mim, mas dizer não para Paulo. Eu não acho que ele orou na sequência. Eu acho que viveu um momento onde ele não aguentava mais. E ele clamou a Deus, e Deus disse não. E ele com resiliência vai, suporta, e chega um momento que ele não suporta, e ele clama a Deus, e Deus diz não. E ele faz isso 3 vezes. E Deus diz não para Paulo. Deus pode dizer não para mim, mas não para Paulo. Eu nunca levei um tapa no rosto por amor a Cristo. Nunca apedrejaram o meu carro porque eu sou pastor. O apóstolo Paulo passou muita coisa que eu não passei. Custava. Deus falou assim, tá bom meu filho, eu vou tirar de você esse espinho. Ele não pediu, Senhor, eu não quero mais levar chicotada, tá? Ele não pediu isso. Senhor, eu não quero mais passar por prisão, o Senhor pode me livrar do cárcere, o Senhor pode me livrar do mar, eu tenho trauma de mar. Ele só pede uma coisa, e Deus diz não. O que você tem pedido a Deus? Deixa Paulo aqui e vem comigo com a história de Jó. Deus declara, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. É Deus quem declara. O Deus que não erra, que não falha, não erra na avaliação, lê e conhece corações. Homem íntegro, reto, tem o meu temor, e ele se desvia do diabo. Aparece o mal, ele foge. Vem para cá, ele vai para o outro lado. Não tem pacto com o mal. Aparece o demônio, vocês conhecem a história. E Deus diz para Satanás, você pode dominar sobre toda a terra, mas tem um lugar que você não domina, o coração de Jó. E o diabo disse, mentira, conversa sua. O que existe é uma relação promíscua entre você e Jó. Claro, ele tem tudo, ou seja, você é o corruptor e ele é o corrompido. Você compra a fidelidade de Jó. A relação de vocês é promíscua. Ele não é fiel ao Senhor porque ele te ama. Ele é fiel ao Senhor porque ele é o homem mais rico da terra. Ele é fiel ao Senhor porque ele tem 10 filhos. Ele é fiel a você porque tudo que ele faz prospera. Qualquer um é fiel desse jeito.
E Deus disse assim: não, quem é o mentiroso é você, você é o pai da mentira. Jó é íntegro, reto, tem o meu temor e ele se desvia de você. Assim, então vou fazer o seguinte, vamos mexer na vida dele para ver como é que funciona? Aí sabe o que Deus diz? Pode mexer com ele. Qual foi a primeira coisa que o diabo fez? Qual foi a primeira coisa? Mexeu com quem? Mãe. Qual vai ser a primeira coisa que o diabo vai fazer contra você? Arrebentar teu filho e a tua filha. Separa de Deus e se une ao mal para ver o que o diabo vai fazer com você. Ele vai arrebentar o teu filho. Quer acompanhar todas as séries? Vai e assiste. Quer ficar 3 minutos com a Bíblia? Beleza. O dia que o diabo arrebentar o teu filho, você vai entender o que você fez com o teu tempo e com a tua vida, não blindando o teu lar, a tua casa e a tua família. É aquela história, me arranca um braço, mas não tira uma unha do meu filho, não é assim? Ninguém está brincando aqui não. 10 filhos mortos numa mesma hora. 10 filhos mortos. Sabe como é que o diabo matou, né? Redemoinho, vento que bateu nos 4 cantos. Quando o indivíduo está terminando de dar a notícia, aparece outro dizendo assim: roubaram tudo. Eu já vi muita gente falir na minha vida, mas nunca vi alguém falir do dia para a noite. Não dá para acontecer isso, é muito difícil. Naquela época era mais fácil, porque a riqueza estava nos animais. Roubaram tudo. Jó rasga a roupa e diz: nu saí do ventre da minha mãe, nu eu volto ao pó da terra, bendito seja o nome do Senhor. Não diga amém. Não diga amém. Não diga que assim seja na sua vida, que é isso. Esse homem rasga a roupa. Isso não é um momento é um momento de dor, luto. Ele rasga a roupa, volta ao pó, põe a cara no chão para comer e sentir o gosto da areia. O diálogo com o diabo volta. Falou assim: mas tem uma coisa, ele não profanou porque ainda tem saúde. Tira a saúde dele. Ele falou assim: tá bom, pode tirar a saúde dele, só lhe poupe a vida. O que você acha, que o diabo deu uma doença mais ou menos, ou a pior que o inferno pôde inventar? Pior. O indivíduo era carne viva em todo lugar. Era carne viva, ele não conseguia respirar porque doía, ele não podia beber água porque estava tudo em carne viva por dentro e por fora. Ou você acha que só foi a aparênciazinha? Esôfago, narinas, complexo respiratório, tudo podre, tudo em chagas. Jó devia ter o pior odor que você pode imaginar. Não tinha posição para sentar, não tinha posição para dormir, não tinha como se alimentar. Jó era irreconhecível, os amigos não reconheceram. Quando eles chegam, passam 7 dias em silêncio, porque não tem o que falar. Vai dizer o que numa hora dessa? Ficam em silêncio. E foi tão bom o período que eles ficaram em silêncio. Porque quando abriram a boca só falaram besteira. A gente faz a mesma coisa, né? A gente acha que a gente é defensor de Deus, advogado de Deus. Vou provar que Deus existe. Deus é desse jeito, Deus é daquele jeito. E a lógica dos amigos de Jó é uma lógica plausível. Deus é bom, é misericordioso, se está acontecendo isso é porque você fez alguma coisa. Deus não ia cometer essa injustiça porque Deus é justo. Olha a lógica boa, né? Lógica boa. Nossa teologia é uma vergonha, porque a gente quer reduzir Deus à nossa lógica e à nossa teologia. Nós somos coitados.
Os amigos de Jó tentaram um livro inteiro argumentar. Jó sabia quem ele era. Há um momento que Jó, eu acho maravilhoso, porque Jó ele chega e diz assim: eu queria que existisse um juiz entre mim e Deus. Ele apresentaria as causas dele e eu apresentaria as minhas. E aí eu queria ver quem realmente tem a razão e quem não tem. Olha a ousadia de Jó, íntegro, reto. Olha nos olhos de Deus e diz assim: eu não pequei. Sou um pecador miserável, mas eu não fiz nada para receber isso aqui. Eu estou colhendo onde eu não plantei. Aí, querido, Deus passa o livro inteiro de Jó em silêncio. E ele começa a falar no capítulo 38. Sabe o que eu espero de Deus? Eu espero que Deus chegue para Jó e diga assim: Jó, meu filho, eu te amo. Você foi maravilhoso. Todo o universo estava olhando a sua reação, porque o diabo te acusou de ser interesseiro e de que eu estava comprando você. E eu falei para o universo inteiro que você não era assim, porque eu conhecia você e você foi íntegro, reto, você não blasfemou. Mesmo que a tua esposa queria que você me amaldiçoasse e morresse, você foi fiel em toda situação. Jó, eu tenho que te agradecer por tudo que você representou para o céu, para o conflito cósmico. É isso que eu espero de Deus. Sabe como que Deus aparece para Jó? No capítulo 38? Num redemoinho. Deus podia aparecer para Jó de qualquer jeito, menos num redemoinho, gente. Porque foi o redemoinho que matou os filhos. Não podia aparecer uma brisa diante de Jó que ele tremia. E Deus aparece no redemoinho. E sabe o que Deus diz? Ele diz assim: quem é você, Jó? Quem é você que me questiona, que questiona as minhas ações? Quem é você que encobre o meu conselho? Agora você vai ficar quieto, vai calar a sua boca e eu vou falar. Onde você estava, Jó, quando eu estabeleci os princípios físicos do universo? Onde você estava quando eu plantei esse planeta suspenso no nada? Onde você estava quando eu determinei os animais que deveriam povoar o céu? Quem é você para me questionar? Fique no seu lugar. Jó está em carne viva, fedendo, inocente. E Deus diz: fica quieto, porque você não é ninguém para ousar me questionar. Por outro lado, eu me lembro de Sadraque, Mesaque e Abednego, extraordinários, 3 jovenzinhos. Nabucodonosor, insano, louco, teve o primeiro sonho que só a cabeça era de ouro, ou seja, o reino dele ia passar. Ele manda fazer uma estátua inteira de ouro para dizer assim: Deus não manda nada, quem manda aqui sou eu, meu reino não vai passar, eu desafio Deus, e vai todo mundo adorar essa estátua, a orquestra vai tocar e todo mundo ajoelha, e quem não ajoelhar vai queimar. E aí todo mundo, depois que a orquestra tocou, todos os instrumentos tocaram, todo mundo ajoelhou, menos 3 jovenzinhos que ficaram em pé assim, ó. Nabucodonosor, que era um homem muito bondoso, quis dar uma segunda chance. Chamou e falou assim: ó, eu vou aquecer 7 vezes mais aquela fornalha. E está quentinha ali. Vou mandar tocar de novo. E se você não ajoelhar, se vocês não ajoelharem, vocês vão para lá. Aí eu adoro a resposta dos 3. Porque eles não são soberbos, eles não são orgulhosos, eles só são firmes. Eles dizem assim: olha, rei, o nosso Deus, Ele pode nos livrar da fornalha, mas mesmo que não livre, fica sabendo que a gente vai ficar em pé. E a gente não vai ajoelhar.
Pode aquecer 14 vezes. Não vão. Ah, não vão? Duvido. Toca aí para eu ver. E toca, e todo mundo ajoelha. E os 3 assim. E aí quem vai aquecer a fornalha morre carbonizado. E os 3 entram. E não é que Deus livra os 3? E mais do que isso, não é que Ele livra os 3. O Filho de Deus, Jesus, desce e caminha com os 3 dentro da fornalha. Gente, era só proteger eles, não precisava Jesus descer. Mas Nabucodonosor diz assim: peraí, não eram 3, como é que tem 4 e o quarto é semelhante ao Filho dos Deuses? Jesus escolhe descer, Jesus escolhe vir e caminhar com eles na fornalha. E eu fico imaginando que tipo de diálogo eles tiveram com Jesus, porque eles conversaram no meio do fogo. Depois Jesus Cristo desce e anda com Pedro na água, mas antes ele passa com os 3 no meio do fogo, porque ele é dono da água, ele é dono do fogo, ele é dono da prata, é dono do ouro, ele é dono do planeta, é dono do vento, ele é dono de tudo. E quando os 3 saem, não tem nem cheiro de fumaça. Gente, você vai acampar, você fica 3 minutos perto da fogueira, você já está fedido, né? Cheio aquele negócio, o vento está batendo para cá, vai para o outro lado ali, porque eles ficam lá, sabe-se lá quanto tempo, e nem cheiro de fumaça Deus deixou pegar. Quando Daniel mandam para a cova dos leões, gente, eu vejo os desenhinhos que o pessoal faz na cova do leão, tem ali uns 3 leões, eu acho que devia ter uns 30, porque se era para botar medo na turma, não ia ser 3 leãozinhos, não. Eu acho que ele colocou, era uma cova, na minha cabeça, né? E Deus diz assim: ninguém vai comer ninguém aqui essa noite. E aí Daniel vai para a cova dos leões, já velhinho. E aí Deus diz: não vai. E aí o rei no outro dia falou assim: dar-se aí o caso do teu Deus ser te livrada. E Daniel falou assim: pode me tirar daqui, está tudo certo. Gente, eu estou falando só de homens de Deus aqui. Paulo, Jó, os 3 hebreus, Daniel, e para uns Deus livra, e para outros Deus não livra. Jesus Cristo disse: de todos os homens que nasceram de mulher, João Batista é o maior. E ele vai lá e é decapitado. E Jesus não livrou. Curou o cego, protegeu a mulher, a filha da mulher sírio-fenícia, ressuscitou a filha de Jairo, e João Batista morre. C.S. Lewis tem um livro chamado Anatomia da Dor. É a descrição dos sentimentos dele, da experiência dele diante do luto em função da morte da esposa. Ele começa o livro dele dizendo assim: procure Deus no momento mais difícil e complicado da sua vida. Vá até o Altíssimo e bata a sua porta. E sabe o que você vai encontrar? Uma porta fechada e trancada por dentro e um silêncio absoluto do lado de lá. O que acontece com Deus? A igreja tem uma criancinha linda que foi diagnosticada com leucemia. A gente ora, clama, faz vigília de oração, jejua, ora, implora, e um milagre acontece e a criancinha fica bem. Na mesma igreja, outra criancinha tem leucemia, a igreja ora, clama, faz vigília, jejua, ora, implora, e a criança morre, não é assim? A partir deste momento na mensagem, a
partir deste momento, você precisa se concentrar muito no que eu vou dizer. Isso ocorre por causa de uma palavra. Uma palavra. E o nome dessa palavra é soberania. Deus é soberano e não deve satisfações a você. O último ar que você respirou não lhe pertence. Deus é o dono de qualquer coisa que tenha vida ou que não tenha vida. E o meu critério do que é justo ou injusto, certo ou errado, ele é imperfeito, fragmentado, incompleto, e eu não posso, porque não tenho capacidade de avaliar as coisas, porque eu não tenho todas as informações. E para se ter todas as informações do passado, presente e futuro, só um ser onisciente, por isso só Ele é juiz. E Ele, sendo juiz e Deus e dono de tudo que vive, Ele é soberano e não deve satisfações a mim ou a você. E você vai morrer. E eu também. E talvez eu vá antes de você. Deus determina quando você nasce e Ele determina quando você morre. Deus definiu que você seria brasileiro. Deus definiu que você nasceria nessa geração. Deus definiu a tua família. Deus definiu a tua herança genética. Deus definiu se você ia parecer mais sua mãe ou seu pai, se o seu emocional estaria mais voltado ao pai ou à mãe, um avô ou a ninguém. Deus determina coisas. E Ele, sendo Deus soberano, Ele define coisas. Ele, em algum momento da história, definiu que eu não saberia cantar. E é por isso que você nunca me viu cantar, porque eu te respeito. Eu tentei, confesso, até que eu cantava no chuveiro para não atrapalhar ninguém, e eu não aguentava mais comprar chuveiro novo e trocar resistência. Quando eu parei de cantar, nunca mais troquei uma resistência. Deus não deve satisfações. Eu me lembro que recentemente, quase em frente à minha casa, tem uma pata de elefante. Já sabe o que é isso, né? É uma planta, tá? Não é literal. É uma pata de elefante, que é um tipo de uma árvore. E de repente eu estou lá e eu vejo que tem um vespeiro ali, grande já ali no entroncamento da pata de elefante, um baita de um vespeiro. Gente, eu tenho 2 crianças, um baita de um vespeiro, e cheio de vespa, né? Para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Eu cheguei para o Lincoln, que cuida dos jardins do lugar onde eu moro. Eu falei assim: Lincoln, você precisa me ajudar. Eu falei assim: o que foi? Tem um vespeiro ali na frente da minha casa, mas frente. Aonde que tem? Aí eu fui, vem comigo. Aí eu peguei e mostrei: olha aqui o vespeiro. Ah, tá, vou resolver isso aqui. Foi lá no caminhão dele, pegou um negócio assim de bombinha, assim de bombear. Ele pegou e fez assim, ó. Falei: e aí? Não, isso aí vai morrer em 5 minutos. Não, mas você só deu 2 bombeadas, bombei um monte aí. Ele falou assim: não, uma só resolvia. Eu dei 2 porque eu gosto de você. Você tem criança? Ele falou: mas esse negócio é tão poderoso assim. Eu falei assim: você vai ver, 5 minutos. Eu falei: então beleza. Dei tchau pro Lincoln, entrei. Estava lavando louça. Gente, eu terminei de lavar louça e esqueci o negócio. Passou acho que uns 15 minutos, 20. Falei: eu vou ver se o negócio está... Todas mortas. Posso falar uma coisa para você? Eu não devo satisfação às vespas.
eu mandei matar. Só que a distância entre a raça humana e as vespas é muito menor do que a distância entre Deus e nós. A gente não entende algumas coisas. E você sabe que, pelo fato de nós não termos respostas, a gente aceita respostas erradas. Eu estava entrando para pregar no Está Escrito. Entrando assim, ó. Eu já estava na contagem regressiva, assim, ó. 10, 9, daí já entrava a vinheta. 10, 9, o indivíduo no meu ponto aqui. 10, 9, 8. E eu estou terminando para fechar o Instagram. Tá ali, ó, Instagram. Estava para fechar o Instagram e o indivíduo manda uma mensagem para todo mundo ler. Eu olhei a foto dele, uma família, ele, a esposa, um filhinho, uma filhinha, não lembro, 10 anos, 11 anos a criança. E ele disse assim: por favor, orem por mim. E por favor, mais ainda pela minha mãe. Acabaram de entrar na casa dela, roubaram tudo e a violentaram. Uma senhora. Como que você explica isso? Como que você explica a permissão de Deus para isso? Posso abrir meu coração para vocês aqui? Eu tenho dificuldades com alguns termos que a gente usa. A gente tem uma necessidade muito grande de defender Deus, como cristãos. Aí a gente pega e sabe o que diz? Não foi Deus quem causou. Deus permitiu. Como se o fato dele não ter causado e tivesse permitido isentasse Deus de responsabilidade. Mas a permissividade do mal, ela precisa ser responsabilizada. Se você vê um incapaz em situação de risco e não o ajuda, isto é criminalizado no nosso país. Porque você passa a ser conivente, corresponsável por o crime que aconteceu. Vocês se lembram do Batomushi? Quem se lembra do barco Batomushi? Você é velhinho, hein? Para lembrar do Batomushi. Eu leio porque eu gosto muito de história, eu entendo. Quantos capitães foram criminalizados porque se negaram a prestar socorro à embarcação afundando? Aí a gente diz assim: não é que Deus causou. Até aí tudo bem. Mas Deus permitiu só. Pelo amor de Deus, se a minha filha está com câncer e você fala para mim: não foi Deus que causou, Deus permitiu, eu vou continuar questionando Deus, porque Ele pode todas as coisas. Ele pode impedir o câncer de avançar, não pode chegar em metástase. Por que a minha filha está sofrendo? Minha filha está com dor, o cabelo está caindo. O irmão dela está desestabilizado, não consegue ir para a escola, não consegue estudar, está se revoltando, a mãe está com depressão, a menina está com câncer, eu estou desesperado, e você vem me dizer: não foi Deus que permitiu. Quando o diabo disse assim: deixa eu tocar nos filhos de Jó, Deus disse: pode tocar. Mas a gente quer defender Deus. Existem coisas que você, como membro de igreja, nunca vai entender. Porque você não recebe e-mail todo dia, direct todo dia, de gente dizendo assim: eu não acredito no Cristo que você prega, porque eu já fui até Ele, já conversei com Ele, e eu só sou infeliz. A minha vida é só dor e infelicidade. Até quando eu vou ser infeliz? Até quando eu vou sofrer? Você nunca recebeu uma mensagem de uma mulher dizendo assim: pastor,
Tudo que aconteceu na minha infância acontece agora com a minha filha. Por que isso? Minha mãe casou com outro homem, eu era pequena, comecei a ser abusada por esse homem. Quando criei coragem, falei com a minha mãe me bateu. Na minha carência absurda, me entreguei a todo homem que aparecia. Engravidei nova, criei minha filha sozinha. Passei de homem para homem, tentando ser feliz, nunca consegui, até que achei um homem que eu achava bom. Aí esse homem simplesmente começa a abusar da minha filha. A minha filha vem e me conta. Eu não tenho coragem de enfrentar o homem. Por que eu vejo as pessoas felizes e a minha vida essa desgraça? Por que isso acontece, pastor? Durante o meu ministério, eu já fiz mais de 100 funerais. Eu carrego em minha memória 100 funerais. E você não estava lá em Campo Grande. Você não estava lá. Quando aquele homem foi assassinado na frente de casa dele. E na madrugada fria de Campo Grande no inverno. Eu vou a um lugar onde tem poucas pessoas, a mulher dopada sentada numa cadeira branca e 3 crianças deitadas em cima de um caixão chamando o nome do pai. Você não foi ao funeral que tinha um caixão desse tamanho? Você não foi ao funeral do pai que é pastor? E que o sonho era ver o filho ser pastor, e o sonho do filho era ser pastor, e estudava teologia, e era um menino de Deus. E você não viu esse pai tendo que falar no funeral do filho? O mundo chora. No Brasil, a cada 20 minutos uma mulher é violentada. Sabe quantas estão chorando agora, entre a vida e a morte? Você não recebe e não conversa. Com a mãe da Isabela Nardoni, como eu converso. Você não conversa com os pais daqueles 242 que morreram na Boate Kiss há 5 anos, em janeiro de 2013. Sabe qual é a expressão que eles usam? Todos os dias a mesma noite. Todos os dias a mesma noite, na memória. O mundo é um vapor de lágrimas que sobe diante do Pai. Esse mundo geme. E as pessoas tentam encontrar respostas em Deus. Aí você descobre a história de um homem latino que no coração de Nova York, em Manhattan, está limpando o alto do prédio de 47 andares, 130 metros. No andaime, preso, tudo certo. Primeiro dia de trabalho, vai limpar as janelas do lado de fora, 140 andares. 47 andares. E de repente rompe do andaime um cabo, daí rompe outro cabo, e ele cai. E sobrevive. 130 metros de queda livre. O impacto é de toneladas no asfalto. E ele vive. E o irmão mais novo dele morre. Eu me lembro quando eu era professor de religião. Eu era só um professor.
Imagine a cena, eu novinho, de jaleco branco, todo empolgado na sala de aula, escrevendo no quadro provas ou evidências filosóficas da existência de Deus. Todo animadinho. E uma menina sentada perto da janela, mascando chicletes. Quase deitada na carteira. Tudo bem você mascar chicletes, por favor, masca de boca fechada. Me ajuda. A menina nem aí para mim, e eu lá todo empolgado, falei, bom, tá quieta? De repente a menina ergue a mão. Eu não estava prestando atenção, agora quer falar? Pode falar. Ela falou assim, ô professor, vamos parar com essa palhaçada aí? Eu falei, que palhaçada? Esse negócio da existência de Deus, todo mundo sabe que a criação no imaginário do homem sobre a existência de Deus é porque o ser humano é fraco. Não é história, né? Só os fracos creem na existência de Deus. Vamos falar de coisas mais importantes, era a época da ovelha Dolly. Assim, vamos falar da Dolly, vamos falar de clonagem, vamos falar de projeto genoma, vamos falar de coisa que a gente cresça, que a gente aprenda. Eu fiquei assim, né, meio que nas cordas, sem saber como reagir, o sinal bateu, eu pensei, ufa, e já estava todo mundo indo embora para casa, era o último período, e eu estava na porta para cumprimentar todo mundo, né, e eu queria cumprimentar a menina, e a menina enrolando, eu dando tchau para o pessoal, tchau, 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 e eu olhando a menina, eu filmando ela, e ela tchau, 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 e ela lá, enrolando, a mochila dela, enrolando, quando não tem quase ninguém, vem a menina, com os chicletes verdes dela, eu falei assim, eu não sabia que tinha uma ateia aqui dentro de casa, aqui dentro do colégio, eu não sabia disso, na minha sala, eu queria que o senhor soubesse mesmo, que isso aí, não, mas não pode ficar assim, vamos conversar pelo menos, ela, tudo bem, eu falei, quando? Ela falou, quando o senhor quiser, eu falei, então pode ser hoje? Eu falei assim, pode, eu falei, 2h30, ela falou, 2h30, tá bom, e ela saiu, e eu nem almoçar fui, eu fui para a biblioteca, comecei a pegar um monte de livro, pegar ideia, e pegar e lembrar, falei, essa menina vai sair daqui orando, né, não é possível, 16 anos, se você não convencer alguém de 16 anos, vai convencer quem do quê, né, 16, e a menina veio pontualmente na minha sala no colégio, e ela veio conversar, e eu usei o método que todos vocês sabem, né, como é que é o método de apologia, todo esse negócio, sabe, né, método é assim, você vai do argumento mais fraco para o mais forte, sempre assim, porque você vai minando o indivíduo, às vezes na metade o indivíduo já se convenceu, você guarda tudo no bolso e vai embora para casa, e eu usei o método, né, mais fraco, fui conversando, e a menina, firme, fui conversando, fui falando, menina firme, fui colocando argumentos mais sólidos, não abalava a menina, fui colocando coisa mais consistente ainda. Chegou uma hora que eu comecei a pensar, será que Deus existe mesmo? Brincadeira. Chegou um determinado momento que eu falei assim, meu Deus, o que aconteceu com uma menina de 16 anos para estar assim? E aí eu comecei a fazer o que eu devia ter feito desde o começo e não tinha feito. Comecei a orar. E ela começou a falar e eu comecei a orar, enquanto ela falava. Eu confesso a vocês, eu não sei o que eu falei, eu não lembro. Mas alguma coisa fez ela começar a chorar. E querido, acredite no que eu vou dizer para você. Nada é mais precioso que uma lágrima. E Deus guarda as lágrimas. Ele declara isso. E quando aquela menina começou a chorar, eu pensei, começou agora o aconselhamento. Ela tinha muito cabelo, e ela chorava, e o cabelo grudava no rosto dela. E ela chorava, e eu deixei ela chorar, porque eu sabia que aquelas lágrimas estavam caindo no lugar certo. Aquela menina, depois que ela conseguiu respirar, ela falou assim, professor, eu vou contar para o senhor a minha história.
E ela disse assim: professor, eu era adventista do 7º dia, cresci na igreja, eu participava da escolinha desde pequenininha, cresci nos caminhos do Senhor. Todos os dias a minha mãe me acordava, fazia o desejum, fazia um culto comigo, orava por mim, e eu vinha para a escola. Eu morava no mesmo lugar que o senhor conhece. Todo dia era assim, professor. Eu conhecia todas as histórias da Bíblia: Mar Vermelho, o machado que flutuava, a muralha que caía, os 300 de Gideão, conhecia tudo. E um dia, professor, a minha mãe me acordou, me deu comida, fez o culto comigo, se ajoelhou, pediu que Jesus me acompanhasse, e eu estava feliz. Eu desci e me encontrei com a minha amiga, eu tinha 12 anos, e a gente saindo para a escola. E no meio do caminho, professor, 2 homens nos abordaram. 2 homens. Professor, eu não tive medo, porque eu conhecia Jesus. Jesus protegeu tanta gente. Jesus cuidou de Maria Madalena. Jesus cuidou de cada pessoa, mesmo o leproso. Eu conhecia as histórias da Bíblia. O senhor lembra daquela de Eliseu, que os anjos estavam ao redor de Eliseu? Eu não tive medo. Eu fiquei só orando e pensando nas formas e nos jeitos que Deus tinha de nos proteger. Eu pensei: pode parecer um policial aqui agora, ou talvez um adulto veja a gente, ou talvez alguém aqui esteja na janela do prédio. Deus pode dar um ataque cardíaco neles aqui, eles podem morrer agora. E professor, eles nos levaram para uma construção abandonada. E eu comecei a ficar com medo, eu comecei a clamar e a orar e a chorar. E eles nos levaram para o lugar mais afastado daquela construção. E ali, professor, mar nenhum se abriu, muralha nenhuma caiu. E aos 12 anos, eu e a minha amiga fomos violentadas. Sabe o que essa menina me disse? Professor, eu prefiro acreditar que Deus não existe do que imaginar que Ele existe e não fez nada. Há um vapor de dor que sobe todos os dias ao céu. Eu não sei o que você diria a essa menina, mas eu olhei dentro dos olhos dela e disse assim: menina, perdoe Deus. Perdoe Deus. Não que Deus tenha errado, eu disse para ela, mas um dia, Ele vai colocar você no colo e Ele vai explicar o inexplicável para você. Um dia Ele vai curar todas as tuas feridas. Um dia Ele vai curar todas as tuas memórias. Ninguém nessa terra pode consolar essa menina ou os pais dessa menina. Ninguém. Só existe um ser que pode fazer isso. E Ele fará. Eu não sei quem invadiu o teu jardim e pisou as tuas flores. Eu não sei quem roubou a tua inocência. Eu não sei quem feriu você, quem destruiu a tua vida. Eu não sei quem fez você se tornar quem você se tornou. Mas um dia, amigo, um dia, a dor terá fim. Um dia o sofrimento cessará. E eu, Ivan, na minha caminhada cristã, eu entendi uma coisa: que a Bíblia não me pede para eu entender as ações de Deus. Ela não diz assim: entenderás as ações de Deus e serás liberto.
ela diz para eu confiar nele. Mesmo que eu não entenda porque ele permite dor, fome, miséria, doença, ódio, violência, morte, tortura, tráfico de órgãos, tráfico de drogas, tráfico de armas, mesmo que eu não entenda a fome, mesmo que eu não entenda a pobreza, mesmo que eu não entenda o desemprego, por que Deus permite tudo isso? Eu sei quem Deus é, e Ele é bom. Eu posso não entender o que Ele faz, eu posso não entender suas permissões, eu posso não entender por que Ele permitiu, por que Ele mesmo fez, eu não entendo, mas eu sei quem Ele é. Então quando as pessoas me perguntam por que, eu digo não sei, mas eu sei quem Deus é, e eu confio nele. Eu não confio nos meus sentimentos, nem na minha dor, nem na minha angústia, nem minha depressão, nem nas minhas neuras e nem nos meus problemas. E eu descobri que se eu, Ivan, ficar focado na minha dor e eu permitir que eu seja o centro da minha vida, eu vou me destruir. Quando eu entendi que o centro da minha vida é Cristo e não eu, que Ele é o personagem principal e não eu, então não importa não importa o meu sonho, não importa o meu desejo, não importa a minha vontade, o que importa é a vontade dEle. Primeiro Deus, depois eu. Primeiro Deus, depois eu. Por quê? Porque eu sou vespa, porque eu sou pó. Quando o Gabriel era menor, e eu estou terminando a introdução do sermão. Quando o Gabriel era pequeno, eu tive que levar ele para o médico, porque ele precisava fazer exame de sangue. O Gabriel era pequitinho, e eu não antecipei a dor dele, eu só falei no dia. Falei assim: filho, eu vou te levar no médico. Por que, pai? Porque, filhinho, porque você vai lá e tem uma mulher que vai pegar e vai tirar um pouco de sangue do teu braço. E o Gabriel olhou para mim e falou assim: pai, mas vai doer? Eu falei: vai, filho. Vai doer, eu não posso mentir para você, vai doer. Pai, eu não quero ir, mas tem que ir, filho. Pai, mas eu não quero ir, eu tenho medo. Eu sei, filho, eu vou com você, mas você vai ter que ir. Mas pai, eles vão tirar quanto de sangue? Não dá para furar só um dedinho? Eu falei: não dá, filho. Pai, a agulha é muito grande. Eu falei: não sei, filho. Pai, eu não quero ir, mas vai ter que ir. Gabriel chorava, e eu levei. Quando chega no hospital, aquele cheiro destruidor que só um hospital tem, eu levo o Gabriel e eu sento na cadeira. Eu estou com ele o tempo inteiro, mas vai doer nele, vai doer em mim de outro jeito, mas quem vai ter o braço perfurado é ele, não sou eu. E aí eu ponho ele no meu colo, e aí eles amarram uma tira de borracha no braço. E aqueles segundos, minutos de tensão. E chega o momento em que ele vê a agulha. E ele berra. Ele chora. E sabe o que eu faço? Agarro ele. O Gabriel não conseguia entender porque aquele indivíduo que dizia que era o pai dele, que amava ele, estava levando ele para aquilo. E precisou de uma outra mulher para segurar o meu filho. E a agulha invadiu o corpinho dele. E arrancou o primeiro tubo de sangue, o segundo tubo de sangue, o terceiro tubo de sangue, e o choro, e eu segurando, porque se ele se mexesse ia doer mais.
O Gabriel não conseguia entender. Mas eu fiz aquilo por amor, mesmo ele não entendendo. Eu e você somos o Gabriel. Deus nos leva muitas vezes para a dor. Às vezes não é permissão dele não, viu? Às vezes ele leva e tira o nosso sangue, e às vezes tira o nosso filho, e às vezes tira a nossa filha, e às vezes leva a nossa mãe, e às vezes leva a nossa saúde, e às vezes leva o nosso emprego, e a gente fica sem entender. O Senhor não é meu pai? O Senhor não me ama? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? E a gente não entende. E é isso mesmo, a nossa capacidade intelectual não alcança as ações de Deus. E aí a gente confia em quem Ele é, e não na ação dEle que eu não entendo. Acredite no que eu vou dizer para você. O seu fim será de dor. Os piores dias da tua vida ainda não aconteceram. Piores dias virão. Vai existir um dia que eu vou enterrar o meu filho, ou ele vai me enterrar. Mas é só por um poucochinho de tempo. E Jesus Cristo olha hoje para você e diz assim: filho, eu nunca pedi para você entender o que eu faço. Eu só pedi para você confiar. Filho, você sofre, mas você só sofre uma vida. Deus sofre há 6.000 anos, pelo menos. Você perdeu um filho, Jesus perde milhões de filhos todos os dias. João perdeu 10. Você perdeu 2. Antes de serem filhos de Jó, eram filhos de Deus. Quando eu fiz funeral de um caixão pequenininho, antes dos pais, Deus é Pai. Não existe ser nesse universo que sofra mais do que Deus. E Ele escreveu aqui dentro mais de 2.500 vezes que Ele vai pôr um fim em tudo isso. Quando Jesus voltar a essa terra, para espanto dos incrédulos, toda lágrima, toda dor, todo sofrimento, todo trauma, todo complexo, toda doença, toda degeneração, toda velhice, todas as mazelas, tudo terá fim. Por isso, amigo, eu preciso fazer um convite a você. As tuas lágrimas não podem cair em qualquer lugar. A tua dor e a tua lágrima precisa cair no colo de Jesus. Os teus traumas, o teu medo, a tua depressão, a tua angústia, a tua confusão mental, os teus pesares, eles precisam ir no lugar certo. E por isso eu preciso fazer um apelo a você, que está cansado de sofrer, que tem medo. Eu preciso fazer um apelo para você que não consegue dormir, para você que é atormentado pelo passado, pela culpa, pelo medo, para você que fez o aborto que não deveria ter feito na juventude e é atormentado sempre que alguém fala do assunto. Eu preciso falar com você que errou, com você que pecou, com você que tem pensamentos tenebrosos e que ninguém sabe. Eu preciso falar para você que tem uma vida dupla e vive com sentimento de culpa.
Eu preciso falar para você, mãe, que se arrepende da educação que deu para o teu filho, para a tua filha, e se penaliza todos os dias. Eu preciso falar para você que, como eu, sofre, que toda a nossa dor precisa ir para o lugar certo. E um dia, Deus vai colocar você no colo e vai lhe explicar o inexplicável. Ele vai curar tuas memórias. Ele vai te fazer feliz como você nunca foi. Será que existe alguém aqui nessa noite que precisa dizer: Jesus, me ajuda, porque eu não tenho mais forças? Será que existe alguém que precisa vir a Jesus e implorar: Senhor, me ajude a confiar no Senhor, porque eu não tenho fé. Senhor, me ajude, eu preciso desesperadamente do Senhor para salvar a minha família, para salvar o meu filho, para salvar o meu casamento, para me salvar de mim mesmo. Existe alguém que precisa vir até o Senhor? Eu gostaria que, em nome de Jesus, você se colocasse em pé, amigo, e você viesse aqui à frente, porque eu quero orar por você. Não importa quem você seja, venha com a tua dor, venha com a tua lágrima, venha com a tua angústia, venha com a tua incompreensão, mas venha dizer: Senhor, Tu és soberano na minha vida, e se eu tiver que morrer com essa depressão, eu vou ficar com o Senhor. E se eu tiver que morrer sem entender, eu vou confiar no Senhor. Venha, não fique em pé e venha, a gente vai orar junto aqui. Não tenha medo, o quarteto irá cantar agora. Essa é a sua hora. Eu quero que você venha com a tua dor mais profunda, com a tua lágrima, com a tua angústia, com a tua vergonha. Mas venha, porque hoje Jesus quer sarar você, Ele quer curar você, Ele quer perdoar você, Ele quer te dar uma nova vida, Ele quer tirar toda a dor e mágoa e rancor e ódio que você tem no coração. Não importa quem você seja, venha em nome de Jesus, venha. Esse apelo é para você. Eu não sei quem você é, mas você sabe por que você está vindo aqui. Você pode dar um passinho à frente, que tem pessoas vindo. Querido, não posso enganar ninguém aqui. Eu não sei se a tua dor está acabando ou se ela só começou. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei: permita que o que você tem de mais sagrado nessa vida, que é a tua lágrima, caia no lugar certo. Não adianta cair a lágrima na terapia, não adianta cair a lágrima no grupo de oração. Deixa Jesus recolher a tua dor, deixa Jesus recolher a tua lágrima. Um dia nós vamos entender o que ninguém consegue entender. Um dia o Rei dos Reis, um dia o homem de dores e experimentado no sofrimento, Ele vai curar você. Enquanto o quarteto Arautos do Rei cantar, em nome de Cristo, venha orar com a gente, venha se entregar ao Senhor, se entregue e diga: Pai, me ajuda, porque eu não tenho mais forças. Enquanto o quarteto Arautos do Rei cantar, eu vou estar orando por você. Será que a tua força acabou? Será que a tua dor apenas começou? Do amanhã não sabemos, nem o que ainda está por vir. Não sabemos se é tormenta ou furacão.
vida prega peças duras e cruéis. A vida é feita de surpresas e revés. Mas uma coisa eu te digo, em meio à aflição, quando tudo parecer desilusão, chora, chora, derrama as tuas lágrimas, chora o teu pranto, as tuas dores e aflição, chora, chora, derrama as tuas lágrimas, mas faz com que elas caiam sempre no colo de Jesus. Pra quem já batalhou e só perdeu, pra todo que lutou e ainda não venceu, ainda existe esperança. Isso aqui não é o final. Pela fé espere só um pouco mais, pois um milagre ainda pode acontecer. Pra todo aquele que com fé compreender que existe um Deus soberano em qualquer situação, então descansa nesse Deus que tudo vê. Chora, chora, derrama as tuas lágrimas, chora o teu pranto, as tuas dores e aflição, chora, chora, derrama as tuas lágrimas, mas faz com que elas caiam sempre no colo de Jesus. Confia no poder que Ele tem, confia no amor que Ele é, e crê que Ele vai um dia explicar o que ninguém jamais entendeu. Chora, chora, derrama as tuas lágrimas, mas faz com que elas caiam, mesmo que sejam muitas, mesmo que sejam rios, mas faz com que elas caiam sempre no colo de Jesus. Amigo, há muita dor nesse mundo. Muito mais dor do que você pode imaginar. Nenhuma mente humana é capaz de entender a dor desse planeta. Todas as eras, todas as gentes, todos os povos,
Aguenta um pouquinho. Não desiste. Vai acabar. Vai acabar. Você não precisa entender. Deus nunca pediu que você entendesse nada. Ele só disse assim: confia. Confia. Você não entende porque teu filho está longe dos caminhos de Deus? Confia. Confia. Você não entende porque teu filho morreu? Confia. Você não entende porque a depressão destruiu tua vida? Confia. Eu também não entendo. Deus é soberano, não tem que me dar satisfação de nada. Eu sempre serei devedor a Ele, nunca credor, sou devedor. Jesus ama você. E Ele ama as pessoas que você ama. Um dia Deus vai me explicar muita coisa. E vai explicar para você também. Só não desista. Não desista. Porque esse mesmo Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Você tem um céu a ganhar e o inferno a perder. Assim como você está, feche seus olhos, curve sua fronte. Vamos juntos orar. Pai, Pai, olha a nossa dor. Às vezes ela é insuportável. Às vezes tudo que a gente quer é morrer. Pai, parece que a nossa vida sai de nós e a gente é tão fraquinho. Qualquer gripe derruba a gente. Tenha misericórdia de nós. Nós estamos diante do Teu altar, não para pedir respostas, mas porque o Senhor nos ajude a confiarmos no Senhor, mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente tenha que beber esse cálice até a última gota, mesmo que o Senhor não tire o espinho da nossa carne, mesmo que a nossa cabeça caia do corpo, nós estamos aqui, Senhor, reconhecendo que somos menos do que pó, mas implorando ao Senhor a Tua misericórdia. O Senhor disse, quando Teu Filho veio aqui, que aqueles que se achegassem a Cristo, o Senhor não lançaria fora. Pois bem, nós estamos aqui. Nos acolha, Pai, porque a dor é grande. Acalma o nosso coração aflito. Estanca o sangramento da alma e permita que a esperança seja maior que a dor. Por isso, Pai, nesse momento, colocamos em primeiro lugar o Senhor e depois nós. Salve-nos, cuide-nos e coloque dentro de nós a Tua paz, que excede ao entendimento humano e purifica o coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja Teu nome, Teu reino venha, Tua vontade na terra e no céu.
nosso pão de cada dia nos dá, Senhor, e perdoa as nossas dívidas, do mesmo modo como perdoamos aqueles que também nos devem. E livra-nos das tentações e dos males que existem no mundo, pois teu é o poder, é toda a honra e toda a glória para sempre, para sempre. Que Deus fortaleça todos nós. Nós não sabemos quando voltaremos aqui a Brasília, mas fiquem firmes. Até que Jesus Cristo volte, fique firme. Fique firme. Deus vai cuidar de nós. Ele está voltando. Aguenta só mais um pouquinho. Que Deus abençoe você, que leve você em segurança até a tua casa, até o teu lar. É a nossa oração. Muito obrigado pelo tempo, pela atenção de todos vocês.